Futuros servidores da SEDUC do Estado do Mato Grosso, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para uma dica especial para você sobre o decreto número 1497 de 2022. Anote aí. Decreto número 1497 de 2022. Desde já, lhe convido a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp para o concurso da SEDUC do Mato Grosso. Nessa lista de transmissão, estarei trabalhando toda a legislação em forma de dicas, tá? Então, se você quiser, me chame urgente no WhatsApp aqui, 919-8230-9873, 919-8230-9873. Já vai dizendo assim, professor, eu sou o futuro servidor da SEDUC de Tocantins, Tocantins não, Mato Grosso, né? Então, me adicione aí na lista de transmissão, aí estaremos lhe adicionando de transmissão gratuita de dicas em que eu trabalho toda a legislação para o seu concurso, tá? E não menos importante, me siga no Instagram, que por lá eu dou dicas também, _Valnei Oliveira. E eu estou já finalizando uma lista de questões inéditas, do estilo da banca, para o seu concurso, em que eu vou trabalhar aí todas as legislações. Será em torno ali de mais ou menos umas 60 questões, é o que nós estamos aqui aprovisionando, estamos aqui, na verdade, fazendo uma previsão em torno de 60 questões, em que eu vou abordar os principais temas de todas as legislações em forma de questões inéditas, do estilo da banca para você. Serão questões em PDF sem gabarito, com videoaula comigo aqui no meu estúdio, dando dicas e macetes. Maiores informações, você pode adquirir esse material aqui, na minha plataforma valneioliveira.com.br, valneioliveira.com.br. Estarei trabalhando todas as legislações para o seu concurso, certo? Sem mais delongas, vamos agora comentar um pouco sobre esse decreto. Não esqueça de dar um like, de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai fazer o concurso da SEDUC do Mato Grosso, né? E também dê um like e faça um bom comentário, claro, se você gostar, né, dessa aula, certo? Então, esse decreto, ele coloca aqui, considerando que a Constituição Federal estabelece, e ele vem trazendo as informações das considerações. Eu deixo a seu dever aí fazer a leitura dessas considerações e vamos para o que interessa, o artigo 1º desse decreto. Diz assim: fica criado o programa Educação 10 anos, política estadual com projetos e ações desenvolvidas para melhoria da qualidade e índice educacionais no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme parâmetros previstos no anexo 1, é importante fazer a leitura desse anexo 1, definidos com base nas metas delineadas pelo Plano Estadual de Educação, né, o PEE, Plano Estadual de Educação, aprovado pela Lei número 422, de 14 de junho de 2021. Pessoal, o que nós temos aí basicamente? Basicamente, nesse decreto, nós temos que entender que ele vai criar o Programa Educação 10 anos, que é uma política pública estadual, tá? Esse programa, na verdade, ele terá o quê? Ele terá projetos e terá ações com o objetivo de quê? De melhorar a qualidade da educação e também melhorar os resultados educacionais no Estado do Mato Grosso, tá? É interessante nós entendermos que as metas e também os parâmetros a serem seguidos, que estão lá no anexo 1, faça a leitura do anexo 1 da lei, foram baseados justamente no Plano Estadual de Educação, PEE, aprovado na Lei 11.422 de 2021, tá? Então, o que nós chegamos à conclusão? Que esse artigo está dizendo, em outras palavras, que o Estado do Mato Grosso, ele criou um programa de longo prazo, por isso que é chamado Educação 10 anos, tá?
com a duração prevista, lógico, de uma década, tá? A ideia, qual é, professor, a ideia? A ideia é que esse programa, ele funcione como uma estratégia oficial do governo estadual, para quê? Para melhorar a educação pública, tanto em qualidade quanto também nos resultados. Por exemplo, como nota dos alunos, por exemplo, como a permanência na escola, acesso à educação, entre outros, tá bom? Esse artigo, esse programa, na verdade, é interessante entender que ele não é algo solto, feito de qualquer jeito, não, tá? Ele segue diretrizes e metas que estão lá no anexo 1 deste decreto, tá? Desta norma. Baseada também no Plano Estadual de Educação, como foi falado, que é o plano mestre da educação do Estado, aprovado por uma lei específica, foi falado a Lei 11.422, de 14 de junho de 2021. Tá? Então, vamos aqui analisar um cenário prático. Imagine que o governo do Mato Grosso percebeu, exemplo hipotético, que muitas crianças do ensino fundamental não estão, por exemplo, aprendendo a ler e escrever direito até o 3º ano. Tá? Então, isso é um problema, tá? Que deve ser resolvido. E como resposta, dentro desse programa Educação 10 anos, o governo ele pode criar um projeto específico, exemplo hipotético, chamado Alfabetização Mato Grosso. Voltado para quê? Exemplo, para contratar professores especializados, oferecer formação continuada aos professores, distribuir material didático de qualidade, acompanhar, por exemplo, mensalmente o progresso das turmas de alfabetização. Tá? Então, entenda que esse projeto ele seria aí, nesse exemplo hipotético, uma das ações dentro do programa Maior Educação 10 anos. Tá? E ainda tem mais. Antes de criar esse projeto, o governo ele olha para o quê? Para o Plano Estadual de Educação e vê que lá existe uma meta de alfabetizar todas as crianças até o 2º ano do ensino fundamental. Ou seja, o projeto está alinhado com o que foi planejado e aprovado por lei. Tá certo? Então, nós chegamos à conclusão, resumidamente, nesse artigo 1º, que o programa Educa 10 anos é uma política oficial do Estado de Mato Grosso. Ele vai durar 10 anos e tem como foco melhorar a qualidade e os resultados da educação. Tá? As suas ações devem seguir o quê? Devem seguir metas, devem seguir parâmetros definidos no anexo 1 dessa lei. Dê uma olhadinha nesse anexo 1 dessa lei. Tá? E justamente essas metas elas foram baseadas no quê? No Plano Estadual de Educação, PEE, aprovado na Lei 11.422 de 2021. Tá? Eu só dei exemplos práticos. Exemplo, projetos para alfabetização, projetos de combate à evasão escolar, projetos de formação de professores, entre outros. Perfeito? Entender esse artigo 1º, qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp que estamos aí para esclarecer. Lembrando que estamos finalizando uma lista de questões para você, futuro professor da SEDUC do Mato Grosso. Nessa lista de questões, estarei trabalhando todas as legislações aqui no meu estúdio, desse estilo, questões elaboradas pela minha equipe, rumo à sua aprovação e classificação do estilo que a banca provavelmente cobrará na sua prova. Material de toda a legislação, estou falando toda a legislação para o seu concurso. Materiais de legislação comum para todos os cargos, tá? Vamos analisar o artigo 2º. O artigo 2º ele fala que o monitoramento do desenvolvimento da educação estadual ocorrerá por meio do acompanhamento dos seguintes indicadores oficiais, detalhe de âmbito nacional e estadual. 1, o IDEB, que é o Ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E 2, taxa de alfabetização. E o inciso 3, taxa de abandono. Então, o que nós entendemos nesse artigo? Esse artigo ele diz que o Estado do Mato Grosso ele vai acompanhar e avaliar a educação por meio de indicadores oficiais, que são números e dados que mostram como está a situação educacional. Quais são os indicadores? Foi falado, os indicadores, né, serão observados. O IDEB, para verificar a qualidade do ensino em quais níveis? Ensino Fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, Ensino Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, tá? E também a taxa de alfabetização para saber quantas pessoas sabem ler e escrever. E a taxa de abandono para acompanhar quantos alunos deixam de frequentar a escola antes de concluir concluir o ano letivo, tá? Então,
nesse artigo nós entendemos que o Estado ele não pode simplesmente criar projetos educacionais e achar que está tudo melhorando. Ele precisa de dados reais para saber se as ações estão funcionando. Por isso o artigo fala do uso de indicadores. Eles funcionam justamente como termômetros que medem a temperatura da educação. Você que teve filho, você que tem filho, né? Já teve filho pequeno, você lembra quando o seu filho estava com febre? Lembra? Não adiantava só você, claro, pai e mãe têm uma noção. Na verdade, mais mãe do que pai, diga-se de passagem. Tem uma noção, se o filho está com febre, coloca a mão. Todavia, entretanto, era preciso verificar o termômetro para verificar se a temperatura está alta. Se tivesse alta, aí tinha que entrar com medicamento. Se não tivesse alta, né, é porque estava normal. Então, assim como existe a temperatura para medir a febre, é como aqui fossem esses indicadores para justamente medir aí a temperatura da educação, tá? Então, o IDEB, como foi falando, o índice, o índice de desenvolvimento da educação básica mostra o quê, professor? Mostra a qualidade do ensino com base em 2 critérios, basicamente. O quê, professor? A nota dos alunos em provas nacionais, como é no caso aí a Prova Brasil, e a taxa de aprovação, quanto aos alunos que passam de ano, tá certo? Então, se o IDEB estiver baixo, significa o quê? Significa que os alunos não estão aprendendo o suficiente ou estão repetindo muito de ano, tá certo? Então, esse é um parâmetro importante para se analisar. A taxa de alfabetização mede quantas pessoas sabem ler e escrever até certa idade. Se essa taxa for baixa, o governo precisa investir mais em programas de alfabetização. E a taxa de abandono, o que, professor? Vai mostrar quantos alunos saem da escola antes de concluir o ano ou o curso, tá? Uma taxa alta pode indicar um problema como, por exemplo, falta de transporte escolar, outro problema que pode demonstrar, por exemplo, desmotivação, trabalho infantil, que é proibido, violência, entre outros, tá? Entre outros. Então, vamos aqui para uns exemplos práticos. Imagine que, supostamente, é um exemplo hipotético, ao final de um ano, mostram os seguintes, no caso aí, o seguinte, uma escola estadual, no Mato Grosso, exemplo hipotético aí, tá? Uma escola estadual do Mato Grosso, exemplo aqui, Cuiabá, exemplo, tá? Cuiabá. O IDEB do ensino médio, tá? Caiu de 4 para 3,5, exemplo hipotético, caiu de 4 para 10,5. A taxa de alfabetização entre crianças de 7 anos está em 70%, ou seja, 30% ainda não sabem ler nem escrever corretamente. Tá? E a taxa de abandono no ensino fundamental, exemplo hipotético 2, subiu 15%. Então, diante desses dados, o que o governo do estado do Mato Grosso ele pode tomar como medida? Tá? Ele pode criar um reforço escolar obrigatório para os alunos do 6º ao 9º ano. Ele pode implantar um novo programa de alfabetização que intensifica aí intensiva, na verdade, para crianças do 1º ao 3º ano. E pode também oferecer bolsa ou auxílio financeiro para manter os alunos na escola e combater o abandono. Então, perceba que essas ações práticas, elas seriam orientadas, lógico, pelos indicadores citados no artigo que nós acabamos de ler. Ou seja, a política pública seria baseada em evidências reais. Baseada em evidências reais. Então, nós chegamos à conclusão que o Estado do Mato Grosso, ele vai monitorar a educação usando indicadores oficiais. Serão acompanhados o IDEB, para analisar a qualidade do ensino, será também a taxa de alfabetização e a taxa de abandono. Esses dados, entendam, ajudam o governo a decidir onde investir e o que e em que melhorar. Fechou? Tranquilos? Professor, eu quero adquirir a lista de questões. Chame no WhatsApp. Provavelmente estaremos já finalizando aí, porque eu estou agora elaborando as questões inéditas, baseado no nível das questões do concurso, da sua banca. Da banca do seu concurso, tá? Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, 919-8230-9873. A nossa equipe vai estar recebendo a sua informação e vai, posteriormente, passar a resposta minha, lógico e evidente. Artigo 3º diz que, para alcançar as metas, não esqueça de dar um like, de fazer um bom comentário, de compartilhar esse vídeo, tá? Para alcançar as metas estabelecidas no anexo 1,
serão estabelecidos norteadores estratégicos detalhados no anexo 2. É importante também fazer a leitura do anexo 2. Acredito eu que teremos um outro vídeo, depois eu vou conversar com a direção aqui, um outro vídeo para comentarmos o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 é bem tranquilo, mas o anexo 2 é bem legal para a gente estudar também, tá? Não duvido que possa cair uma questão do anexo 2. Na elaboração das questões, te dou logo essa dica. Eu vou trazer também questões do anexo 2, quando eu tratar desse decreto, tá? Então vamos lá. Artigo 3º. Para alcançar as metas estabelecidas no anexo 1, serão estabelecidos norteadores estratégicos detalhados no anexo 2, descritos em 6 pilares fundamentais. Ei, marque esses 6 pilares fundamentais que, na minha humilde opinião, essa questão poderá estar na sua prova. Quais são os 6 pilares? Impacto educacional. 2, equidade e diversidade. 3, tecnologia e educação. 4, valorização profissional. 5, gestão para resultados. E 6, infraestrutura. Muita atenção para esses pilares. Na verdade, para que o Estado do Mato Grosso ele consiga atingir as metas da educação, as que estão lá no anexo 1, dê uma olhadinha, será necessário seguir um plano de ação baseado em 6 pilares estratégicos que estão detalhados no anexo 2 dessa lei, tá? Esses 6 pilares são como, assim, podemos falar, linhas de orientação para que as ações realmente funcionem e melhorem a educação, tá? Melhor a educação. Aí quando fala, professor, o que seria o impacto educacional lá do inciso 1? Esse pilar do impacto educacional, ele vai focar na aprendizagem dos alunos e no uso de dados para tomar decisões pedagógicas. Exemplo rápido e prático. Após perceber que os alunos estão com baixo desempenho em matemática, por exemplo, a Secretaria de Educação aí do Mato Grosso cria um projeto de reforço escolar com aulas no contraturno, focado o quê? Nas escolas com IDEB mais baixo no caso. Tá certo? Professor, o que seria a ideia da equidade e diversidade? O que é isso, professor? Na verdade, esse pilar da equidade e da diversidade, ele garante que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades, respeitando as suas diferenças sociais, as diferenças culturais, as diferenças étnicas, as diferenças de gênero ou mesmo deficiências, tá? Então, um exemplo prático aí, imagina o Estado do Mato Grosso, ele cria uma política de apoio, por exemplo, às escolas indígenas, tá? Com material didático bilíngue e formação de professores em contexto intercultural. Tá aí um exemplo desse pilar, tá? Professor, em relação ao pilar da tecnologia da educação, o que seria isso? Na verdade, fala sobre usar a tecnologia para melhorar o ensino, tanto em sala de aula, quanto também na gestão escolar. Exemplo rápido e prático, instalação de laboratório de informática em todas as escolas estaduais e uso de plataformas digitais de ensino para quê? Para apoiar o trabalho dos professores e o estudo dos alunos. Esta é a ideia do pilar da tecnologia da educação. Professor, e a valorização profissional? O que é isso? Refere-se ao reconhecimento da importância dos senhores e das senhoras que estão assistindo esse vídeo, profissionais da educação do Mato Grosso, com formação contínua, plano de carreira, salários justos e boas condições de trabalho. Eu só dei um exemplo prático. Perfeito. O Estado do Mato Grosso oferece, por exemplo, mestrado gratuito para os professores da rede pública, além de aumentar o piso salarial e garantir, por exemplo, avaliações de desempenho justas para a progressão na carreira. Esse é um exemplo desse pilar, tá? Aí temos o pilar também da gestão para resultados. Professor, o que seria esse pilar da gestão para resultados? Esse pilar, ele trata da organização eficiente do sistema educacional, com focos em metas claras, monitoramento e avaliação dos resultados. Então, um exemplo rápido, a Secretaria de Educação, por exemplo, implanta um sistema online de acompanhamento de metas, onde cada escola pode acompanhar os seus indicadores de desempenho e receber orientações específicas com base nesses dados. Tá? É um exemplo desse pilar. E nós temos o último pilar tratado aí sobre a chamada infraestrutura.
Essa infraestrutura, ela fala sobre garantir que as escolas tenham espaços físicos adequados, seguros e bem equipados para quê? Para o ensino acontecer de forma digna. Então, por exemplo, o governo ele realiza uma reforma geral nas escolas, que ainda possivelmente tenha telhados, por exemplo, de amianto, ou sala sem ventilação adequada, instalando bibliotecas, quadras cobertas e banheiros acessíveis. Tá? Então, resumidamente, para que possa ser atingidas as metas educacionais do Estado do Mato Grosso, tá? O governo deve seguir 6 pilares. Lembrando, mais uma vez, impacto educacional. Professor, qual é o foco principal do impacto educacional? A aprendizagem real dos alunos. Exemplo prático, reforço escolar. Professor, o pilar da equidade e da diversidade. Qual é o foco principal? Igualdade e respeito às diferenças. Exemplo prático, professor, apoio, por exemplo, às escolas indígenas. Professor, o pilar da tecnologia e da educação. Foco principal, digitalização, por exemplo, do ensino e da gestão. Exemplo prático, implantação de laboratório de informática. Aí, quando se trata, por exemplo, professor, do pilar da valorização profissional, apoio e reconhecimento aos senhores e senhoras educadores, tá? Por exemplo, trazendo mestrado gratuito, melhorando o plano de carreira, né? E, professor, e o pilar da gestão para resultados, né? Nós temos aí, né, por exemplo, como foco principal, metas e avaliação, tá? Um exemplo prático, o sistema de acompanhamento de escola. Professor, e o pilar da infraestrutura, foco principal, melhoria física das escolas. E aí, como exemplo prático, reforma e modernização dos prédios. Fechou? Você quer receber, quer adquirir uma lista de questões para o seu concurso da SEDUC do Mato Grosso? Vá na plataforma do meu site. Estaremos aqui no estúdio trabalhando todas as legislações. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos para o artigo 4º. O artigo 4º diz que compete à Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, 1. Atualizar anualmente o planejamento estratégico com a finalidade de atingir as metas propostas pelo Programa Educação 10 anos. 2. Implementar e dar publicidade ao painel público de indicadores para monitoramento do Programa Educação 10 anos. E o parágrafo único diz que o painel previsto no inciso 2, tá, será implantado no prazo de até 180 dias a partir da publicação desse decreto. Então, o que nós entendemos aqui sobre esse artigo? Esse artigo ele define que a SEDUC, no caso aí a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, deve fazer para garantir o funcionamento e o sucesso do programa Educação 10 anos, tá? Aí no inciso 1 ele fala, por exemplo, que atualizar anualmente o planejamento estratégico. O que significa, professor, isso? Significa que a SEDUC ela precisa revisar todos os anos o plano de ações e metas do programa. Isso é importante por quê? Porque vai trazer a realidade, né? Porque a realidade ela muda. Novas necessidades podem surgir, algumas metas podem precisar ser ajustadas e o que funcionava antes pode não funcionar mais, tá? Então, um exemplo prático, exemplo hipotético. Vamos supor que em 2025 o planejamento estratégico previa investimentos em formação continuada de professores, exemplo hipotético de ciências. Mas, ao final do ano, os dados mostram que o maior problema era a leitura, a escrita, no caso aí, no terceiro ano do fundamental. Resultado, em 2026, a SEDUC atualiza o plano e prioriza ações de alfabetização com foco em leitura e interpretação de texto, tá? O inciso 2 falou implementar e dar publicidade ao painel público de indicadores. O que significa isso? Significa que a SEDUC ela deve criar e divulgar um painel público online que mostre aí, no caso, o quê? Os indicadores educacionais usados para monitorar o programa, tá? Esse painel, ele deve ser acessível para qualquer cidadão, garantindo aí a transparência e também garantindo o controle social, tá? Então, bora por exemplo prático. Imagina aí a SEDUC, né, cria um site, chutar aqui um exemplo suposto aí, vamos lá, Painel Educação Mato Grosso, exemplo hipotético, tá? Com gráficos interativos mostrando
Mostrando o quê, professor? O IDEB de cada escola, mostrando a taxa de alfabetização por município, mostrando a taxa de abandono escolar ano a ano, tá? Então, assim, qualquer professor, qualquer gestor, qualquer pai ou qualquer mãe pode acompanhar os resultados da rede e, quem sabe, aí até cobrar melhorias, tá? E o parágrafo único trouxe um prazo de 180 dias. O que seria isso, professor? Na verdade, o painel público do inciso 2, que nós falamos, deve ser criado em até 180 dias, resumidamente 6 meses depois da publicação desse decreto. Tá? Então, se o decreto foi publicado em 10 de abril de 2025, exemplo hipotético, tá? O prazo final para colocar o painel no ar seria 7 de outubro de 2025. Caso isso não ocorra, aí, né, aconteça, a SEDUC, ela estará descumprindo o decreto que pode gerar cobrança do Tribunal de Contas, né, e também do próprio Ministério Público ou mesmo da sociedade civil. Fechou? Tranquilos? Vamos então para o artigo 5º. As escolas públicas estaduais, elas deverão publicar e afixar em local visível: 1. A nota obtida no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEB. 2. A nota obtida no indicador Processo de Ensino e Aprendizagem do Mato Grosso, IPEA Mato Grosso. 3. A classificação alcançada no âmbito do município, bem como no âmbito estadual. Tá? Então, nós entendemos que esse artigo, ele determina que todas as escolas públicas estaduais do Mato Grosso devem informar publicamente os seus resultados educacionais. Então, na verdade, essas informações elas devem ser colocadas em local visível dentro da escola, como o mural de entrada ou no pátio da escola, para que os alunos, os pais, os professores e a comunidade saibam como a escola está indo. Tá? Saiba como a escola está indo. Então, por exemplo, no inciso 1 falou nota do IDEB. Sabemos que o IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. O que é o IDEB? É um dos principais, falamos agora há pouco, indicadores da qualidade da educação no Brasil. Ele considera o desempenho dos alunos em prova de português e matemática, a taxa de aprovação escolar, tá? Então, exemplo rápido aí, a escola estadual fulano de tal obteve uma nota 4,8 no IDEB, tá? Ela imprime o cartaz colorido com essa nota e cola no mural da recepção da escola, com um texto explicando o que é IDEB, por que ele é importante e assim por diante. Tá certo? O inciso 2 fala da nota no IPEA do Mato Grosso, que é o indicador do processo de ensino e aprendizagem do Mato Grosso. Tá? E o que é isso, professor? É o indicador específico do estado do Mato Grosso que vai medir como está, que mede como está o processo de ensino e aprendizagem nas escolas estaduais. Certo? Ele pode incluir, por exemplo, a frequência dos alunos, ele pode incluir, por exemplo, a participação em avaliações, o uso de métodos ativos de ensino, progresso pedagógico, entre outros. Tá? Vamos por exemplo rápido e prático. A mesma escola fulano de tal, ela recebeu nota 7,2 no IPEA Mato Grosso. A direção da escola imprime essa nota em um post com o título Desempenho no processo de ensino IPEA Mato Grosso. Aí esse post também é colocado no mural, com o QR Code, por exemplo, e leva para o site da SEDUC explicando como essa nota ela é calculada, tá certo? O inciso 3 fala classificação municipal estadual. O que é essa classificação municipal estadual? Aqui, a escola ela deve informar em qual posição ela está em relação às demais escolas do mesmo município e também no estado do Mato Grosso. Exemplo rápido, a escola fulano de tal, que nós estamos falando, descobre que está em 5º lugar entre as 20 escolas públicas do município. Está em 210º lugar entre as 600 escolas, supostamente, exemplo, tá, pessoal? Públicas do Mato Grosso, tá? Então, essa é a ideia. No município, 5º lugar de 20. No estado, 210, né? Acho que é 210º lugar de 600. Então, esse quadro ele vai ser fixado no mural, né, daquela escola, dentro da escola, junto com as notas anteriores, tá certo? Então, o que nós entendemos como objetivo dessa medida? O objetivo é dar transparência e estimular o quê, professor? A comunidade escolar a se enganjar na maioria dos resultados. A competição saudável entre as escolas, buscando sempre melhorar, até porque lembra que aqui a melhora é para o usuário do serviço público, é para o aluno, é para a comunidade, e o controle social, ou seja, que os pais, os alunos e a população
cobrem melhorias baseadas em dados reais. Dados reais. Vamos para o último artigo, o artigo 6º. Desde já lhe agradeço por você estar assistindo esse vídeo. Se você assim quiser adquirir uma lista de questões com toda a legislação nesse ritmo, eu combinando com você, conversando com você, explicando de forma bem didática aí para você e trazendo questões elaboradas por mim em PDF, sem gabarito, com videoaula de correção, dando dicas e macetes, basta você adquirir na plataforma do site valneoliveira.com.br. Me siga no Instagram para mais dicas e faça parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Vamos lá. Artigo 6º. Fica facultado o apoio e acompanhamento ao programa Educação 10 anos pelos órgãos e instituições da sociedade civil organizada e outras esferas de governo que aderirem ao termo de compromisso nos termos do anexo 3. Parágrafo único, serão realizadas reuniões semestrais entre a SEDUC e as instituições que aderirem ao termo de compromisso para acompanhamento da implementação das suas ações. Olha só, pessoal, esse artigo 6º, na verdade, ele trata da parceria que pode haver entre o programa Educação 10 anos e outros órgãos ou instituições, como universidades, como ONGs, associações de bairro ou até mesmo prefeituras e secretarias municipais, tá? É interessante entendermos aqui que esse artigo 6º ele trata aí que essa participação dessas entidades não é obrigatória. Cuidado que o examinador vai falar que é obrigatório. Não, ela é facultativa a participação dessas entidades, tá? Mas se quiserem participar, elas precisam assinar um termo de termo de compromisso, acompanhe aí, analise aí, cujo modelo está no anexo 3 desse decreto, tá? No anexo 3 desse decreto. Então, quando foi falado aqui, apoio e acompanhamento facultativo por outros órgãos e instituições, o que significa? Significa que órgãos da sociedade civil, tais como ONGs, universidades, associações, etc., e outros governos, tais como prefeituras, podem ajudar na execução e no acompanhamento do programa Educação 10 anos, se quiserem. Para isso, deve aderir ao termo de compromisso com a SEDUC. Exemplo rápido. Imagina que a Universidade Federal de Mato Grosso decide colaborar com o programa. Ela assina o termo de compromisso e passa a oferecer formação continuada gratuita para os professores da rede estadual e a apoiar pesquisas sobre alfabetização nas escolas. Perfeito. Outro exemplo, vamos supor que a prefeitura de Rondonópolis, por exemplo, assina um termo e se compromete em ceder transporte escolar para os alunos da rede estadual que vivem na zona rural. Aí, outro exemplo, tá? Parágrafo único. Reuniões semestrais entre SEDUC e instituições parceiras. O que significa isso? A SEDUC ela deve organizar reuniões a cada 6 meses com todas as instituições que aderirem ao programa. Para quê? Para acompanhar o que está sendo feito, trocar informações e também para avaliar resultados. Então, bora por um exemplo aqui. Vamos supor que em setembro acontece a primeira reunião semestral do programa Educação 10 anos. Hipotético, claro, né? Já aconteceu. Participam representantes da Universidade Federal do Mato Grosso, por exemplo, de uma ONG que atua com educação indígena e a Secretaria Municipal, por exemplo, de Educação de Cuiabá. Então, durante essa reunião, cada entidade vai relatar suas ações, suas dificuldades, as suas contribuições e a SEDUC apresenta dados de evolução do programa. Juntos, ajustam o que for necessário. Perfeito? E o artigo 7º diz que esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Aguardo vocês, rumo à sua aprovação, legislação, deixa comigo que eu vou ajudar você nessa aprovação e classificação. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida aí. Você, futuro servidor da SEDUC do Mato Grosso, quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Um abraço, até os nossos próximos encontros lá na plataforma. Lhe aguardo.